Vamos lá? O tema do nosso primeiro domingo aqui falando sobre gratidão é: gratidão gera gentileza. Gratidão gera gentileza. E parece um tema assim um pouco que carece de um entendimento maior, e acho que é válido a gente perder algum tempo aqui querendo entender o que nós, como igreja, queremos transmitir ao dizer assim: gratidão gera gentileza. Eu me lembro que há algum tempo atrás, no final de um dos cultos nossos, eu e o Alan, a gente vinha conversando sobre um possível tema para a gente trabalhar. E o Alan comentou comigo de um livro que ele vinha lendo, que era sobre gentileza. E acho que alguma coisa nesse livro falava assim, que gentileza gera gentileza. E a gente ficou com isso em mente, de ações que nós temos que desencadeiam outras ações que nós podemos tomar. Ações que nós temos que desencadeiam outras ações que nós podemos tomar ou que outras pessoas podem tomar, motivadas naquilo que nós fizemos, naquilo que nós iniciamos. Então nós tínhamos em mente esse quadro de que uma gentileza, quando ela é feita, ela gera no outro ou em nós mesmos a vontade de continuar sermos pessoas gentis, de continuarmos exercendo a gentileza com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nos rodeiam. Só que eu e o Alan, a gente tem uma mania que eu acredito que é positiva, mas que nos consome muita energia, é que a gente não gosta de nada assim muito superficial. A gente aprofunda muito nos argumentos e a gente vai conversando bastante sobre as coisas, e a gente passou a entender num outro nível que a gentileza, que ela é feita e operada, seja por nós ou por outros, ela só tem a sua continuidade, ela só se estabelece de forma contínua se a outra pessoa que é alvo dessa gentileza, que recebe essa gentileza, ela a recebe com o coração grato. E ela agradece por ter sido alcançada por uma ação de gentileza, ou você é grato por ter sido alcançado por uma ação de gentileza vindo em seu favor. Portanto, a gente pode assim dizer que o que faz a gentileza se perpetuar, e o que faz o favor se perpetuar, e o que faz a gentileza ser uma ação contínua na nossa vida e na nossa sociedade, é o ato de agradecer, de ser agradecido por aquilo que as pessoas fazem que de alguma forma nos beneficia, ou de recebermos a gratidão por aquilo que nós fazemos que de alguma forma beneficia o outro. Portanto, o que promove a continuidade da gentileza é essa palavra que nós estamos trabalhando, chamada gratidão. Porque se alguém me beneficia de alguma maneira e eu sou grato por aquilo e manifesto a minha gratidão por aquilo, aquela pessoa se sente então motivada a continuar tendo ações de gentileza para comigo e para com outros. Da mesma forma, quando eu me movimento em direção ao outro e tenho para com ele uma ação de gentileza, uma ação de favor, uma ação de deslocamento em direção a ele para favorecê-lo de alguma maneira, e essa pessoa tem para comigo um ser grato, uma expressão de gratidão, aquilo me motiva a continuar exercendo esse movimento em direção a ele ou em direção a qualquer outro que precise também ser auxiliado. Portanto, a gratidão, ela promove a continuidade da gentileza. A gratidão que nós oferecemos
E a gratidão que nós recebemos, ela promove a continuidade de um ambiente de gentileza, de um ambiente de amor dedicado ao outro. E eu gostaria de trazer isso para a gente assim, de maneiras bem práticas, de coisas corriqueiras que talvez aconteçam no nosso dia a dia. E algo que me ocorreu foi aquela cena que todos nós de alguma maneira já vivenciamos ela, que ao entrarmos no elevador, por vezes a gente percebe que tem alguém no hall que está se destinando ao mesmo elevador que você está pegando. E você pode ter aí no mínimo 3 ações, né? Ou fica ali indiferente, vendo a pessoa correr para chegar ao tempo da porta do elevador não fechar e conseguir entrar e aproveitar aquele seu tempo de deslocamento junto contigo. Você pode ficar ali indiferente, só aguardando, ver o que acontece. Será que ela alcança? Será que a Usain Bolt vai vir correndo e entrar aqui rapidamente, né? Ou você pode ficar apertando freneticamente o botão para fechar logo a porta, fecha logo porque eu quero subir, porque eu quero descer, porque eu quero me deslocar, e o outro não me interessa, ele pega o próximo. Ele pega o outro que vai passar. Ou você pode gentilmente estender a sua mão, travar a porta e aguardar que o outro entre, para que ele ocupe aquele mesmo espaço contigo, aquele mesmo tempo contigo e se desloque entre os andares contigo por algum momento, beneficiando assim a vida do outro. Uma outra ação que nós podemos dizer assim, muito prática do nosso dia a dia, e essa se dá mais no âmbito do lar, da casa, né? É quando nós vamos colocar a mesa para que as pessoas possam comer, o ato gentil de não colocar apenas a minha posição na mesa, mas colocar a posição de todos. É prato para mim, prato para minha esposa, prato para os meus filhos, talher para mim, talher para eles, copo para mim, copo para eles. O faço para mim e num ato gentil estendo isso também ao outro, aqueles que se assentarão comigo na mesma mesa para partilhar de uma refeição. Eu me lembro, meu pai, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, né? E eu achava isso de uma gentileza incrível, que ele acordava e meu pai, ele colocava creme dental na pasta de dente de todo mundo. Aí quando a gente acordava, a gente só tinha o trabalho de pegar a escova e escovar os dentes. A pasta já estava lá, o creme dental já tinha sido colocado. Eu achava isso de uma gentileza enorme, vinda da parte do meu pai, embora tivesse um grande problema. Meu pai acordava às 4 horas da manhã. Ou seja, quando eu ia escovar os dentes, a pasta estava dura. Mas numa atitude de gratidão, aquele esforço que ele fez em minha direção, na direção da minha mãe, dos meus irmãos, era com a pasta de dente dura mesmo que eu escovava os meus dentes, para não invalidar o trabalho dele, para não invalidar a gentileza dele, o movimento de gentileza dele vindo em nossa direção. Agora, essas situações que eu comentei, seja travar a porta do elevador para alguém entrar, seja colocar a mesa para todos dentro da casa, ou seja colocar o creme dental para que todos, quando ao acordar, já tenham ali a escova pronta para escovar os seus dentes, são ações de gentileza muito práticas e muito corriqueiras do nosso dia a dia. Mas percebam, se a gente tem ações como essa em direção ao outro, e o outro com o coração grato, com o ser grato, satisfeito, expressa de alguma maneira, seja por palavras, seja por atitudes, seja por comportamento, a gratidão dele por aquilo que nós fizemos, isso gera em nós uma motivação tremenda e maravilhosa de continuar sendo gentil em direção ao outro, e agora de forma exponencial, porque eu fiz para um e beneficiei, e ele demonstrou a sua gratidão para mim. Agora eu quero que isso se espalhe, eu quero que isso se perpetue.
Eu quero que isso vá adiante. Eu não quero que fique restrito a uma mão colocada no elevador, mas eu quero que isso também alcance o meu local de trabalho. Eu quero que isso alcance a minha família. Quero que isso alcance o meu condomínio, numa cultura de gentileza promovida em direção ao outro. Então, o ato de agradecer, ele nos motiva a continuar. Agora percebam como seria o inverso disso, né? Se ao segurar a porta do elevador, ao colocar a posição na mesa para os outros, ao colocar o creme dental na pasta dos integrantes da minha casa, aquele que é beneficiado pela minha ação de gentileza tem uma atitude arrogante, uma atitude assim, orgulhosa, como quem diz assim, não fez mais que obrigação. Tinha que segurar mesmo a porta do elevador. Era isso que tinha que fazer. Tinha que colocar mesmo as minhas posições aqui para que todos comam. Não faz mais que obrigação de colocar o creme dental na minha pasta. Sou eu que compro essa pasta. Sou eu que compro isso aqui. O que isso faz com quem teve esse ato de gentileza? Isso rouba, isso mina, isso empobrece um ato nobre que foi feito em direção ao outro. E aquilo que seria promovido e escalonado de forma exponencial acaba mirrando, acaba atrofiando a vontade de continuar se dirigindo em direção ao outro em atos de amor, de favor, de gentileza, de beneficiamento do outro a partir de uma ação sua. Portanto, de forma prática, é isso que nós queremos dizer. A gratidão, irmãos, nós não gostamos muito aqui de definições, mas se a gente fosse dizer algo sobre a gratidão ela é uma expressão de satisfação por um favor que de alguma maneira beneficiou a minha vida. A gratidão, ela é uma expressão de satisfação por algum favor que de alguma maneira melhorou a minha vida. Seja um benefício muito básico, como segurar a porta do elevador, que me beneficiou e melhorou a minha vida, ou seja, um benefício mais profundo de me socorrer num momento de dor e de perda. Expressar gratidão é expressar satisfação por esse movimento que de alguma forma melhorou a minha vida. E a gentileza seria o outro lado dessa moeda. A gentileza é essa ação que visa melhorar a vida do outro, sem esperar receber nada em troca. Mas recebendo gratidão, isso já é mais do que suficiente. A gratidão, irmãos, às vezes ela é o único pagamento que se pode dar em troco de algo que nos beneficiou muito. Existem movimentos que são feitos em nossa direção e que nos beneficiam de tal forma que eles não poderiam ser quitados de outra maneira a não ser com a expressão de um coração grato e com uma decisão em fé de continuar aquilo, de perpetuar aquilo. Não cabe reparo monetário, não cabe reparo financeiro. A única coisa que cabe, muitas vezes, para diversas maneiras e diversas ações que nos beneficiam, é a expressão de um coração grato, de dizer assim: eu não tenho como te pagar isso, mas fica aqui o meu muito obrigado de coração, porque você tornou a minha vida muito melhor. Você me socorreu no momento que ninguém me estendia a mão, e eu não tenho como pagar isso. Isso eu aprendi por experiência própria. Num momento muito difícil da minha vida, embora ainda seja novo, me considere novo, né?
Eu tenho algumas cicatrizes já. E num momento muito difícil da minha vida, uma pessoa me beneficiou muito. Me beneficiou de uma maneira que eu não conseguiria pagar, financeiramente falando. Não havia condições de que eu pudesse pesar aquele favor em quantia financeira e falar: está aqui. Não tinha como fazer isso. E eu me lembro que uma vez eu cheguei para essa pessoa e falei assim: olha, o que eu posso dizer para você de forma muito sincera é o meu muito obrigado somado ao muito obrigado da minha esposa e dos meus filhos, que eu não tenho como te agradecer de uma forma além dessa. E eu me lembro que eu falei assim: se um dia eu vier a ter uma boa condição financeira, eu quero de alguma maneira honrar a sua vida financeiramente falando também. E essa pessoa, numa atitude cristã assim muito genuína e profunda, ela me disse assim: eu aceito o seu muito obrigado e o muito obrigado da sua esposa e dos seus filhos. Agora, com relação a um dia você me honrar financeiramente, se um dia você vier a ter essa condição, não faça isso por mim, mas estenda esse mesmo favor a outro que precisa, promovendo assim a continuidade dessa gentileza que foi feita. Estou me fazendo claro? Amém. Amém? Em ambos os casos, irmãos, seja na gentileza ou seja na gratidão, existe uma manifestação de amor. Eu não sei se nós conseguimos perceber isso até o momento, mas em ambos os casos, tanto na gentileza como na gratidão, existe uma manifestação de amor. Sabia que assim, dentre as diversas frases sobre amor que são ditas, tem uma que eu particularmente gosto muito. Existe uma frase sobre o amor que diz assim, que Deus, Ele só aceita amor no outro. Deus só aceita amor no outro. Portanto, quando eu estou falando de gratidão, estou falando de gentileza, estou falando que essa gratidão e essa gentileza, ela se manifesta em amor no outro. É um ato de agradecer ao outro, é um ato de ser gentil ao outro. E eu penso que se existe algum desafio até aqui para nós, o nosso desafio como cristãos, o nosso desafio como Urbanova, como igreja local aqui em São Bernardo do Campo, seja promover a continuidade da gentileza, seja promover a continuidade do amor, seja promover a continuidade de uma cultura de paz em direção ao outro, motivado pela gratidão, por termos um coração grato, um ser grato, que se desloca em direção ao outro, manifestando assim essa gratidão de maneira prática, de maneira visível em direção ao outro. Com base nisso e nesse nosso compromisso com esse movimento de continuidade, esse movimento cíclico de gratidão, gentileza, gentileza, gratidão, gratidão, gentileza, gentileza, gratidão, tem um texto que eu acho que ele é muito significativo nas escrituras bíblicas para nós relacionarmos a esse período que nós estamos vivendo aqui como igreja.
E esse texto se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 16. Se você quiser abrir ou acessar a sua Bíblia, aí em 1 de João, capítulo 3, versículo 16, fica lá perto do Apocalipse, finalzinho da Bíblia. Bom, vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 16. É interessante isso, porque o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós sabemos de cor. A gente poderia até tentar aqui. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é João 3,16. E 1 João 3,16, o que diz? Pensando nisso tudo que nós falamos até agora, 1 João 3,16 nos diz assim: Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Nisto nós conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Agora, a título de entender como que é esse dar a vida pelo irmão, vamos ler alguns versículos a mais. Vamos ler a partir do versículo 11. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Se você não estiver aí com a sua Bíblia, apenas preste atenção aqui na minha leitura. Diz assim: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida. E por que nós sabemos isso? Porque amamos aos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E como faremos isso? Versículo 17: Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu acho que esse texto, ele capta muito bem o espírito disso que nós estamos falando até agora, de sermos beneficiados e, com base na gratidão desse benefício que nós recebemos, nós nos movimentamos em direção ao outro. Eu sou tão grato, tão grato, tão grato pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, vindo em minha direção, que eu me movimento então em direção ao outro. Eu me movimento então em direção ao meu irmão. Isso pode até parecer muito forte, né?
em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Pensem nisso. Vamos pensar nisso por um instante. Ele está falando que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, porque Cristo deu a sua vida por nós. Isso pode parecer muito forte, e talvez, de fato, todos nós que estamos aqui, ninguém chega ao ponto de ter que, por exemplo, saltar na frente de um carro para salvar a vida de alguém assim morrendo. Ou talvez ninguém aqui chegue ao ponto de dizer assim por um assaltante: me mata, ao invés de matar ele, dando assim a sua vida pelo outro. Talvez nós não cheguemos a esse ponto, mas está ao alcance de todos nós aqui realizar um movimento em direção ao outro, doando a ele parte da nossa vida, parte do tempo da nossa vida, parte dos nossos recursos, parte da nossa atenção, parte da nossa concentração, parte da nossa dedicação direcionada ao outro. Isso é vida nossa sendo dedicada ao outro. Ora, quando nós estamos aqui reunidos como igreja, cada um de nós está dedicando um pouco da sua vida ao outro. Seja simplesmente sentando e comparecendo aqui conosco desse ambiente de culto, de celebração, ou seja, servindo uns aos outros aqui de alguma maneira. Nós estamos aqui num momento de partilha, e a presença de vocês aqui muito me favorece, muito me abençoa, e eu sou extremamente grato por isso. Amém. Seria algo mais ou menos assim, o entendimento que Deus me amou, então vá e ame o outro também. E se nós fôssemos aprofundar um pouco mais, talvez fosse algo mais ou menos assim: Deus me amou enquanto eu ainda era um pecador. Amém? Deus me amou enquanto eu ainda era um pecador. Então vá e ame o outro sem exigir dele perfeição. Porque Deus não exigiu perfeição de nós quando Ele primeiro nos amou. E sejamos inteiramente gratos por isso. E façamos esse movimento em direção ao outro sem exigir dele perfeição, mas dando a ele o tempo que nós tivemos também para amadurecer e crescer em Cristo, porque isso é próprio de cada um com Deus. A gente quer fazer um movimento em direção ao outro, desde que o outro seja perfeito, desde que o outro não tenha manchas, desde que o outro não peque, desde que o outro seja cheiroso, lindo, maravilhoso. E não vai ser assim, porque com Deus não é assim. Porque quando Deus veio em minha direção, irmãos, eu não era cheiroso, não era lindo, não era bonito, assim como ainda tenho muito a melhorar a partir do ponto em que estou hoje. Mas Deus, como é infinitamente misericordioso, benevolente, e o seu nome é amor, Ele vem trabalhando centímetro a centímetro na minha vida, costurando um monte de coisa que estava desatada. Deus me salvou, então estenda a mão e salve o seu irmão da dificuldade que ele está vivendo. Amém. É financeira? Socorre de alguma maneira. É familiar? E no máximo dê seus ouvidos, ou no mínimo dê seus ouvidos para que ele possa desabafar contigo. Você dá tempo, socorro aquele que carece de socorro. Deus cuida de mim, então cuide também do outro. Não sejamos nós, irmãos, não sejamos nós aquela represa, né, bonita, que é beneficiada e nunca desemboca em nada, represa tudo para si, não leva adiante. Que nós possamos ser
aqueles que são de tal maneira alcançados pela gratidão divina, que ao recebermos algo, o nosso desejo maior é, numa atitude de gratidão e de fé, dar continuidade naquilo em ações práticas movimentadas em direção ao outro. Porque é no outro que esse amor é manifesto. É no outro que esse amor fica mais evidente. Eu acho que, visando a continuidade desse ciclo, gratidão, gentileza, desse texto que nós lemos, que é um texto muito claro, eu corro mais risco de atrapalhar ele do que de querer esclarecê-lo de alguma maneira. Se eu fosse ficar com 2 pontos desse texto, eu ficaria com 2 advertências que esse texto faz a todos nós. A primeira advertência que esse texto faz a nós está no versículo 12, quando ele diz assim: não sejamos igual Caim. Não sejamos igual Caim, que por inveja, por ódio, por rancor, por armazenar dentro de si uma bomba relógio de ira, ele investiu contra o seu irmão e o matou. E não foi por falta de alerta, porque ele foi alertado quando escutou assim: olha, o pecado já está na porta. Se continuar nisso, vai ser morte. Ele foi alertado. Então não sejamos igual Caim, que por nutrir uma ingratidão tão grande, não conseguiu se alegrar na vitória do outro. Vamos por um segundo aqui imaginar como seria a história se Caim nutrisse um sentimento diferente daquele. Imagine se, por exemplo, Caim, ao ver Deus aceitar a oferta do seu irmão Abel, ao invés de nutrir em si rancor, de nutrir em si ira, inveja e toda sorte de sentimentos ruins, se talvez ele ficasse grato: olha que bom, Deus aceitou a oferta do meu irmão, e com isso agora eu aprendi que quando eu for oferecer algo a Deus, eu vou oferecer algo do meu rebanho. Isso é se alegrar com a vitória do outro, é ser grato pela vitória do outro. Senhor, obrigado. Obrigado pela vitória da Nilza, que já está 1 mês e meio sem sentir dor. Gente, se fosse um homem não aguentava. Não aguentava. Entende? O me alegrar e ser grato pela vitória do outro. E uma segunda advertência que esse texto nos faz, está no versículo 18, quando ele diz assim: não amemos apenas de palavra e de boca, mas amemos de forma prática, demonstrando isso. E aqui eu quero deixar algo bem claro. A gente está falando de amor em direção ao outro. Nós não somos de nenhuma maneira obrigados a nutrir afinidade com todas as pessoas. Tem pessoas com as quais eu tenho mais afinidade, e tem pessoas com as quais eu tenho pouca afinidade, e tem pessoas com as quais eu tenho afinidade nenhuma. Ok? Afinidade é isso, e por isso se chama afinidade, não é outro nome. Agora, amor é diferente. O amor é uma decisão minha de dar ao outro a dignidade, não a afinidade. Mas eu confiro ao outro a dignidade que ele tem, por assim como eu ter sido feito à imagem e semelhança do nosso Deus. Ok? Então o amor é uma decisão
de tratar com dignidade a todos, desde o pedinte, passando pelo garçom que nos atende, passando pelo porteiro do nosso condomínio, chegando aos nossos superiores na empresa, mas conferindo a todos eles uma dignidade como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém foi criado meramente para o meu benefício. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, para redundar honra e glória a Ele. E existe uma palavra hoje que ela ainda precisa ser muito aprendida, e sobretudo nos meios evangélicos. E acho que esse conceito de dignidade do outro, porque ele é imagem e semelhança de Deus, poderia colaborar muito com isso. E essa palavra se chama tolerância. Tolerar no outro a diferença. Respeitar no outro a diferença. Ou Deus só tem filhos gêmeos? Ou Deus só criou para si robôs? Ou Deus só criou para si uma nação de iguais? Não. O outro que está do meu lado pode se diferenciar em muito de mim. E mesmo assim, é filho, criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso é chamado de meu semelhante. E eu posso até julgar, a partir da minha ótica, dos parâmetros que eu vivo, que talvez a forma como ele viva ou como ela viva difere muito daquilo que eu acredito e que creio ser o correto e honesto e a maneira adequada de se viver, mas nem por isso ele deixa de ser alguém criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso eu aprendo a respeitar no outro as suas diferenças, porque a formação que eu tive ele não teve, a formação que você teve eu não tive. A estrutura e o tecido que me gerou até hoje, aqui com 34 anos, foi totalmente diferente da estrutura e do tecido que te gerou e que te permitiu estar aqui com a idade que você tem. E eu sou extremamente grato a Deus pelo tecido e pela estrutura que me permitiu estar aqui hoje. E por isso, no movimento de dignidade em direção ao outro, a gente segue e continua. Amém? Amém. O nosso Deus é bom, irmãos. O nosso Deus é bom. Não sejamos como Caim e não amemos só por palavra. Gratidão e gentileza, e nisto consiste o amor, em que Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não sejamos aqueles que vão travar a roda desse ciclo. Gratidão, gentileza, gratidão, gentileza, gratidão, gentileza. Pelo contrário, sejamos aqueles que vão promover o livre curso dessa roda, a partir de uma gratidão muito profunda, que é essa. Quer mais benefício do que esse que nos beneficiou, em que Cristo deu a sua vida por nós? Não existe maior do que isso. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos orar por um instante. Vamos agradecer a Deus, expressar a nossa gratidão a Deus. Mas assim, vamos fazer um movimento. Só olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: obrigado. Obrigado. A sua presença aqui me abençoa. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui me abençoa. Me abençoa. Obrigado, Cíntia. Sua presença aqui me abençoa. Então, nós vamos agradecer a Deus, porque Ele primeiro nos amou.
E vamos pedir a Deus, eu pediria a capacidade de identificar todas as vezes que eu sou beneficiado de alguma maneira e agradecer por isso. E também de me movimentar em direção ao outro, beneficiando a vida de alguém. Tudo bem? Vamos orar nesse sentido. Senhor, a nossa vida às vezes ela é tão corrida, Pai, e ela toma um ritmo tão acelerado que às vezes nós temos a dificuldade de perceber o quão abençoados e beneficiados e alcançados pela gentileza do outro nós somos. Talvez nós estejamos aqui nessa manhã vestindo alguma peça de roupa que nós ganhamos de presente de alguém, ou estamos aqui porque alguém hoje levantou mais cedo e preparou um café, ou porque alguém abasteceu o carro para que nós chegássemos até aqui. Nós participaremos da ceia e durante a semana pessoas se preocuparam em preparar esses elementos. Nos ajuda a ser gratos, Pai, por tudo isso que de alguma forma melhora a nossa vida, torna o nosso fardo mais leve. A vida já é tão pesada, Senhor. Obrigado por isso. E identificando isso, Pai, permita-nos também desembocar essa gratidão no movimento em direção ao outro, multiplicando essa gentileza de forma exponencial. Eu creio, Pai, embora alguns digam que é utopia, mas eu creio numa cultura de paz. Eu creio, Pai, numa cultura de amor, numa cultura de reino, dirigida em direção aos pobres de espírito, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Continua nos abençoando, assim como hoje, no decorrer desse mês. Senhor, dê da Tua direção para a Érica. Dê as Suas palavras a ela, Pai. E que ao transmitir aqui para a gente, Pai, seja novamente o Senhor falando conosco. Da mesma forma com Alan, Deus. Vai trabalhando, Pai, esse tema no coração dele. Vai gerando conteúdo, Pai. Vai gerando esse alimento que o Senhor quer transmitir para cada um de nós aqui nessa igreja. Modifica-nos, Pai, através daquilo que o Senhor falará conosco pela vida do Renato. Senhor, enche-o sempre do Teu Espírito com intrepidez e ousadia para pregar as Suas boas novas, Pai. Obrigado, Pai, por todos que aqui de alguma maneira servem uns aos outros. Obrigado porque a nossa igreja é pródiga em dons, Pai. Nós Te louvamos por isso. Vamos aplaudir o Senhor.